paz do Senhor, queridos juvenis, estamos aqui para assistir mais uma aula e participar dessa EBD. Hoje nós estamos na lição, vamos estudar a lição de número 4, datado de 24 de outubro de 2021. Nós estamos estudando as lições do quarto trimestre, que tem por título Queda e Redenção. A lição de número 4, hoje, nós vamos abordar o assunto a corrupção da humanidade. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, para estudar mais um assunto que será abordado nesta manhã na EBD. Senhor, que teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar em cada coração nessa manhã. Nós agradecemos, Senhor, a presença, Senhor, de cada aluno, a presença de cada visitante, que teu Espírito Santo possa fazer a diferença na vida de cada um que estará aqui conosco. Agradecemos, Senhor, por tudo no nome de Jesus. Amém. A nossa reflexão, que é o nosso texto áureo, está no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 12, que traz o seguinte: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Eu também quero ler um versículo antes, que é Gênesis, no capítulo 6, versículo 11, que antecede a esse versículo. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Os objetivos da nossa aula de hoje, nós vamos compreender que, mesmo conhecendo a verdade, alguns homens optaram por desprezá-la. Nós vamos também explicar o significado do humanismo e de identificando sua influência no mundo atual. E também estimular, fazer a diferença como cristão em meio a uma sociedade corrupta. É possível sim, jovem, fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Isso nós também temos como exemplo no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Então, nós já temos um exemplo na palavra de Deus. Daniel, no meio da sua geração, ele não se corrompeu. E nós hoje, através dessa lição, nós vamos ser ministrados em nossos corações, que nós podemos fazer a diferença no meio dessa geração. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos. Você pode acompanhar aí na sua revista. Você que já está com a sua revista, está com a sua Bíblia na mão, já deu um like no nosso canal. Você que é visitante pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para que você possa propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21, do versículo 25 até o 27 e o versículo 32. Diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu.
Deus é o Criador de todas as coisas. O versículo 25 até o 27, de Romanos, no capítulo 1 ainda. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1 e 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Irmãos, juvenis, nós sabemos que o desejo da humanidade em desobedecer a Deus não tem desculpa. Pois todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado, mas nós insistimos em fazer aquilo que é errado. Isto pela a nossa natureza pecaminosa de todos os homens. E através da natureza, a natureza ela fala constantemente quem Deus é, apresentando-se como Pai, mas os homens não o amam nem o obedecem. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diante de tanta rebeldia, o Senhor deixou a humanidade fazer o que bem queria. Com isso, a sociedade humana, ela desceu lá no fundo do poço, moralmente, em todos os sentidos, nós podemos ver isso na sociedade, embalada principalmente pelo humanismo, pecando e aplaudindo quem vive no pecado. Isso é corrupção. Graças a Deus que nós estamos tendo estudos sobre o humanismo nas quartas-feiras, e hoje nós vamos ver novamente. A nossa introdução, seguindo a nossa lição da EBD, atualmente, nós temos muitas informações sobre os mais diversos tipos de corrupção, desvios de dinheiro público, compra de voto, consumo de drogas, prostituição, roubos, assassinatos e por aí vai. Isso tudo porque a humanidade decidiu viver sem Deus. E a profecia de Jesus Cristo, de que o pecado iria se multiplicar, está confirmado. Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí você pensa, quanta imaginação perversa, né? Quantas formas a cada dia o homem, ele cria novas formas de pecar, ele cria, ele pensa, porque nós pecamos por palavras, por pensamentos e por ações. Até aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, vira e mexe, nós estamos pecando. Por pensamentos, né, por palavra, por ações, e a sociedade ela vem alcançando cada vez mais um alto grau de corrupção. E pelo dicionário Aurélio, eu fiz uma anotação. O que significa corrupção segundo o dicionário Aurélio? Ele traz o seguinte: a corrupção é o ato ou efeito de corromper-se, é decomposição, devassidão, depravação, suborno, peita, que também é suborno. Sendo assim, podemos considerar que corrupção é o ato de se utilizar indevidamente de uma posição de influência para obter vantagens
ou mesmo realizar alguma ação que é considerada ilegal de acordo com as leis vigentes. A corrupção pode acontecer em situações do dia a dia, mas também pode estar relacionada com a política. Isso segundo a afirmação do nosso dicionário Aurélio. E quando eu pego essa última frase, a corrupção também pode estar relacionada com a política, que, por sinal, é o campo que mais hoje na nossa sociedade a gente tem associado essa palavra corrupção, infelizmente. Mas também a corrupção, ela está em todos os meios, em todos os segmentos da nossa sociedade. Muito mais. A corrupção, ela pode estar em todos os lugares. Aí eu pergunto para vocês, será que as pessoas estão realmente se acostumando a cometer deslizes morais e éticos que talvez ela nem perceba quando está se corrompendo ou sendo corrompido? Será que ela não percebe que está se corrompendo ou corrompendo as pessoas? Eu vou citar para vocês que eu busquei alguns tipos na nossa sociedade que ocorrem a corrupção, principais deslizes cometidos pelas pessoas em geral, que nós podemos observar. Você vai estar analisando aí também. Primeiro, sonegação de impostos. Quantos na nossa sociedade têm sonegados impostos do governo? É uma nota fria, é uma nota que num estabelecimento que nós mesmos às vezes não pedimos, é uma declaração de imposto de renda que às vezes algumas pessoas colocam alguns dependentes, pegam recibos de dentista, de médicos e acrescenta ali indevidamente nas suas declarações. Isso eu poderia citar. Outro deslize, carteira de estudante falsa. Alguns estudantes que já terminaram seus estudos, sua faculdade, ou que às vezes em algum momento não tem uma carteira de estudante, falsifica essa carteira para passar, às vezes, comprar ingressos mais baratos, pela metade do preço, 50%, e quando tem alguns eventos, né, de shows, algum evento, eles às vezes cobram ingressos mais caros porque sabem que vão ser passados muitos ingressos com carteiras falsificadas. Aí, aquele que não usa essa prática paga pelos outros, não é? Então, o que acontece? Esses locais cobram já mais caros, porque sabendo que vai ter certos prejuízos. Outro deslize, compra de carteira de habilitação, compra de carteira de motorista. Outro, fazer no trabalho. Ou fazer enganar no seu horário de trabalho. Eu conheci certa feita um conhecido que ele me confidenciou que ele ficava dentro do banheiro mais tempo do que devia. Ele levava seu celular para dentro do banheiro e ficava lá sentado na privada, né? E ficava mais de 15 minutos ali naquele banheiro. Mas, na verdade, ele não estava fazendo suas necessidades, ele estava enrolando o tempo no seu horário de trabalho. Então, isso seria um exemplo de corrupção. Pirataria. Hoje, não tanto, né? CDs piratas, DVDs piratas, né? Hoje é mais cópias ilegais de músicas, de conteúdos com direitos autorais pela internet, né? Outro exemplo, desrespeitando os outros. Por exemplo, vagas de deficiente, vagas de idoso.
No ônibus, o local que é para o idoso, aí muitas pessoas ficam sentadas, olham para o lado para fingir que não viu, entendeu? Então, tudo isso são questões que a gente desliza, pode estar cometendo e você se corrompendo. Outro exemplo, ganhando no troco. Aquele caixa que te passou um troco errado, você observou e não fez nada, aí você, tirei a sorte grande nesse dia. Mas saiba que você está praticando um ato ilegal, você está se corrompendo dessa forma. Pagando um cafezinho, às vezes você já ouviu falar, né? Um agente de trânsito, um policial, alguma outra pessoa que, eu pago o seu cafezinho, você praticou um ato ilegal, aí você oferece, e você aceita, tal, mas às vezes tem uma pessoa que recebe essa poderia falar, essa propina, recebe esse cafezinho, mas você está praticando um ato corrupto. E outro que eu poderia citar, contrabando. Contrabando, eu busquei na internet, estava lá escrito, contrabando gourmet. O que seria esse contrabando gourmet? É você saber que tem um amigo que vai viajar para os Estados Unidos e você almeja, você deseja aquele iPhone que você poderia comprar mais barato. Aí você pede para ele, traz esse iPhone para mim, tira da caixa, finja que é seu esse iPhone e você passa lá pela alfândega. Isso é um ato ilegal. Outro exemplo, gatonete, ou também o famoso gato na energia. O que seria o gatonete? Você tem aquele aparelho que você compra, né, que abre todos os canais de TV paga, né? Então, de TV a cabo. Então, você paga uma única vez e pronto, você tem todos os canais abertos, livres para seu consumo. Isso é errado. Outro que você já deve ter ouvido falar, o famoso gato na energia, né? Então, já ouvi até falar que a pessoa foi fazer um gato, levou um choque e morreu na hora. Olha a situação. Então, às vezes, a pessoa quer praticar esse ato ilegal, né, eu conheci também um exemplo, vou dar um exemplo, uma colega que trabalhou em algum momento comigo, que ela falou assim, na minha rua todo mundo tem gato, e eu quero ter um ar-condicionado na minha casa. E como é muito caro a energia, eu estou pensando em fazer também. Olha a situação que chega às pessoas, né? Porque o outro tem, eu também quero ter. Aí eu fui falar, nossa, mas você saiba, eu fui tentar se argumentar com essa pessoa, mas você sabe que é errado. Em algum momento, elas serão descobertas, né? Aí a pessoa desistiu, mas aí eu não sei até que ponto ela vai permanecer nessa desistência ou ela vai ser influenciada pelo meio que convive. Então, nesses atos que eu pude citar para vocês, isso não está longe de nós, como pessoa, no nosso meio, na nossa sociedade, que acontece, não, às vezes está perto da gente, às vezes está na nossa vizinhança, entendeu? Que acontece, eu não vou falar assim, no meio do nosso meio, pertinho, da nossa família, não, que isso, está longe. Está longe, é lá fora, é lá na sociedade. Então, nós fazemos parte de uma sociedade. Então, nós, no meio dessa geração corrompida, nós temos que saber o porquê de não fazer, o porquê de não praticar tal ato que é considerado ilegal. Então, vou relatar também que, conforme a nossa lição da EBD trouxe esse exemplo, ele relatou um caso que foi mostrado nos jornais, pela internet, consta sobre esse ato. O caso real de um motorista que, no ano de 2011, lá no Rio de Janeiro, ele encontrou dentro do ônibus em que ele trabalhava um pacote com R$ 74 mil.
Esse motorista chamado Joilson Chagas, se você colocar na internet, vai mostrar o relato dessa pessoa. Ele estava morando de favor, porque sua casa foi destruída nos temporais que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro, naquele ano, e cuja esposa estava grávida, e mesmo assim, Juvenice, ele devolveu o dinheiro ao seu dono. E ao devolver o dinheiro ao seu dono, ele descobriu que era um agricultor que havia vendido um veículo para pagar o tratamento de saúde da sua filha. Então, houve quem criticasse essa ação e também houve pessoas que elogiaram essa ação desse motorista. E que a mídia ela deu bastante ênfase a este caso. E aí, nesta manhã, eu pergunto para vocês, o que vocês fariam nessa situação? Vocês devolveriam esse valor sem pensar? Qual seria o seu posicionamento? Aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Você se considera uma pessoa honesta? Ou você já teve a oportunidade de ser desonesta e não foi? Responda para você mesmo. Ou se você quiser colocar aí no chat, coloca aí, para entrar nesses comentários. Apesar de não ser fácil ser honesto no nosso país, de as pessoas estarem dando sempre um jeitinho, onde a corrupção tornou-se sinônimo de esperteza, o cristão ele precisa fazer a diferença. Por quê? Porque ele já foi liberto da corrupção deste mundo. Existe uma total restauração através do plano da redenção em Cristo Jesus. Pois existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, para que através desse Evangelho, ao aceitarmos a esse Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, nós possamos apresentar o nosso caráter conforme o caráter de Jesus Cristo. Somente com o nosso caráter moldado conforme o caráter de Jesus Cristo, nós conseguiremos, nessa geração, fazermos a diferença. Não existe uma outra forma. Se nós não tivermos o nosso caráter moldado conforme o caráter de Jesus Cristo, nós faremos vergonha como filhos de Deus. No meio aonde você convive, no meio da sua família, na sua escola, ou quem já tiver, no momento que for para a faculdade, ao você falar, eu sou evangélico, que o seu caráter seja moldado conforme o caráter de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Assim nós cremos que nós podemos fazer essa diferença. Vou citar também uma pessoa chamada Rui Barbosa. Vocês já estudaram ao longo da sua caminhada no meio secular. Rui Barbosa, ele foi considerado um polimata brasileiro. O que vem a ser um polimata? É uma pessoa que tem conhecimento em muitas ciências. Quem conhece ou estudou muitas ciências? E Rui Barbosa, ele foi, eu até anotei, foi jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador. Por isso, considerado um polimata, imagina. Ele escreveu uma frase célebre que eu sempre, quando posso, eu faço essa citação, porque eu considero ela bem interessante. Ele tem várias frases célebres, mas essa é uma das que eu gosto muito. Ele escreveu sobre a honestidade. Ele falou o seguinte, fez a seguinte afirmação: de tanto ver
triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Olha quantos anos atrás Rui Barbosa escreveu esta frase. Rui Barbosa, ele nasceu no ano de 1849 e ele faleceu em 1923. Então, olha só, juvenis, que atual, né, que naquela época já existia essa corrupção em todos os segmentos da sociedade. E nesse período, ele colocou, né, no final, vai estar o homem chegar a esse ponto de ter vergonha de ser honesto. Então, imagine só, né, você ter essa vergonha, né, de demonstrar que o correto, que hoje, na nossa sociedade, há uma total inversão de valores. Há um total relativismo. Nós já estudamos sobre isso, né? Tudo é relativo, tudo depende, né? Aquilo que é certo, aquilo não é o errado, aquilo que é errado pode também ser certo, então inverte tudo, né? Hoje se valoriza mais as coisas do que as pessoas. É o ser em detrimento do ter. Aquilo que você tem mais valor de quem você é. Não, então, nós já estudamos sobre isso. Então, nós, nessa sociedade, nós precisamos nos posicionar, principalmente como cristãos, né? Porque, pela palavra de Deus, nós temos conhecimento do que é o certo e do que é o errado. E a palavra de Deus, nós sabemos que é a verdade, e é a verdade absoluta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de Jesus Cristo. Glória a Deus por Deus ter enviado o seu Filho único para que hoje eu e você estivéssemos aqui nesta geração, fazendo parte desta geração. E que essa geração, nós podemos fazer a diferença, não é na próxima geração. Na próxima geração, nós fazemos parte dessa geração. E nós vamos fazer a diferença nessa geração, em nome de Jesus. A igreja, ela é luz do mundo e sal da terra. Em João, no capítulo 14, versículo 6, eu vou citar para vocês. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Mateus, capítulo 13, versículo 14. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, amados juvenis, você é sal nessa terra. Você é luz aqui neste mundo. Amém? Em nome de Jesus. O tópico 1, vamos para o tópico 1. Os homens sabem a verdade. A grande verdade, a coisa mais extraordinária para o ser humano é conhecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, harmonioso, inteligente e detalhista, que criou tudo dentro da mais esplêndida beleza e ordem. Ou seja, Deus é o Criador de todas as coisas. Nós cremos no criacionismo. Aquele que é Senhor sobre tudo se revela por meio da natureza. Nós estudamos isso na lição passada, né? Observando-a, podemos saber quem é Deus, pois os céus proclamam a sua glória. Assim, homens de todos os tempos
têm acesso à revelação sobre o poder e a divindade do Senhor. Por isso, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, eu vou citar alguns versículos para vocês. E vocês podem estar depois buscando também, meditando sobre esses textos, que vai trazer o seguinte, Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então vamos a cada dia ter o nosso devocional diário com o Senhor, para que o nosso relacionamento ele cresça, para que nós a cada momento possamos conhecer mais e mais da parte do Senhor. O nosso relacionamento, ele para com Deus, ele influenciará todos os outros nossos relacionamentos. O relacionamento com o próximo, o relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, praticamente com todos, com o meu colega de trabalho, para quem já trabalha, com o meu colega de sala, de escola. Então, o seu relacionamento com essas pessoas, ele vai ser influenciado se você, principalmente, tiver um relacionamento genuíno com o Senhor. E você só consegue crescer nesse relacionamento buscando da parte do Senhor, fazer essa prática, ter essa prática de leitura da palavra de Deus, ter o seu momento de oração. É dessa forma que nós podemos crescer, podemos amadurecer no mundo espiritual. É dessa forma que nós podemos amadurecer como cristãos verdadeiros. Amém? O segundo ponto desse tópico, a grande pregação. A grande pregação, o Senhor, em seu grande amor, ele, por intermédio da natureza, ele tem se revelado aos homens. Nós também já falamos, né? Por meio da natureza nós podemos saber quem é Deus. O Salmo 19, do verso 1 ao verso 4, mostra o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma para o sol. Então, nós encontramos que até a natureza, ela vai declarar a glória de Deus. O ponto 3, os homens sabendo a verdade, ele não tem desculpa, ele é sem desculpa. Paulo enfoca que os homens são indesculpáveis, ou seja, inexcusáveis. Ele enfoca que os homens são inexcusáveis, que é o mesmo que indesculpáveis, diante da glória, da revelação divina pela natureza. Não se voltarem para ele, mesmo vendo Deus através da natureza, muitos homens não se voltam para Deus. Nunca eles vão poder dizer que não tiveram a oportunidade de se relacionar com Deus, porque Deus se mostra para o homem através da natureza. E mesmo assim, nós vamos aprender no tópico 2 que mesmo Deus mostrando tudo isso, os homens desprezam a verdade. Isso está no nossa, se você observar, na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 21. Vou estar repetindo, porquanto
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Os homens, eles não glorificam a Deus. Pela natureza, os homens podem perceber a existência do Criador, mas mesmo assim, muitos não o glorificam. Desta maneira, cheio de si, partem para uma viagem solitária para longe de Deus, mostrando-se incrédulos e ingratos. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Eu e você, nós existimos para glorificar a Deus. Nós nos realizamos quando nós estamos alinhados com o projeto do Criador. E muitas pessoas, os homens em geral, muitos têm um vazio dentro do seu coração. Um vazio que só quem preenche o vazio da sua alma é do tamanho de Jesus Cristo. O único ser, a única pessoa que preenche o vazio do coração do homem é o Senhor Jesus Cristo. Não são coisas, não são bens, não são pessoas, não é o dinheiro que vai preencher o vazio do homem, mas é o Senhor Jesus Cristo. Então, muitos estão neste mundo perdidos, né, vivendo de maneira errada, com uma vida totalmente no pecado, porque não tem a esse Jesus que preenche o vazio do seu coração. Muitos ficam constantemente nessa luta de crise existencial, de não saber quem eu sou, não saber para onde eu vou depois que eu morrer. Então fica naquela constante insatisfação, naquela constante questionamento, naquelas constantes perguntas, porque não sabe como fazer, o que fazer. Mas nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que esse vazio que preenche os nossos corações somente o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios, vou citar outro versículo para vocês nessa manhã, no capítulo 10, versículo 31. Ele afirma: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus tem um coração agradecido ao Senhor, porque a gratidão, ela atrai a bênção de Deus, enquanto a ingratidão, ela afasta a bênção de Deus para a sua vida. E nós, como homens, a insatisfação, ela é presente, ela está sempre presente no coração do homem. Há uma ingratidão tão grande que vira a ser pecado, porque nós somos ingratos. Deus nos abençoa com tantas coisas, com saúde, com paz no nosso coração, com gozo na nossa alma, e às vezes, como homem, nós somos ingratos. Então, que nessa manhã, a palavra do Senhor possa falar ao seu coração, neste momento, possa ministrar ao seu coração, e você ter um coração agradecido por quem você é, por onde você está. Às vezes você pode reclamar: por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho sofrido tanto? Seja agradecido ao Senhor. Se o Senhor colocou você no meio dessa família, porque há um propósito. Você foi criado com um propósito. O propósito de adorar a Deus. O propósito de glorificar a Deus. Se você nasceu nessa família, não foi por acaso, porque o Senhor permitiu tal coisa. Porque você pode reclamar: ah, minha mãe é assim, meu pai é assim, o meu pai me bate, o meu pai me xinga, a minha mãe me bate, a minha mãe me xinga, mas você
creia. Primeiramente, você tem que honrar seu pai e a sua mãe. Você tem que obedecê-lo. A promessa do Senhor para que você viva muito tempo sobre a face dessa terra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, isso é princípio, isso é mandamento da parte do Senhor. Você pode não concordar com as atitudes deles, dos seus pais, mas você vai honrá-lo, porque às vezes o seu pai, ele não tem um conhecimento da palavra de Deus. Talvez ele não é evangélico, talvez ele ainda não nasceu, não nasceu de novo, ele ainda não se converteu, ele não foi alcançado por esse Jesus Cristo que salva, que ele cura, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele leva para o céu. Talvez o seu pai ainda não conheceu a esse Jesus Cristo, mas hoje você está aqui participando hoje dessa EBD, dessa escola dominical, e você está aprendendo a você agradecer. Senhor, e você vai orar. Senhor, eu tenho sofrido, eu tenho passado por dificuldades no meio da minha família, mas Senhor, eu te glorifico. O Senhor me colocou no meio dessa família, é para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. E através da minha vida, o meu pai e a minha mãe vai ver a diferença. Ele vai ver que eu estou diferente. Ou seja, meu caráter, eu estou diferente. Por quê? Porque Jesus Cristo tem feito uma obra maravilhosa na minha vida, na sua vida. Amém? Que Deus possa te dar essa graça para que você tenha esse coração agradecido, para que você aprenda aqui nesta manhã, que se você tiver um coração grato, a bênção do Senhor, ela irá te alcançar. Por quê? Porque a gratidão, ela atrai a bênção do Senhor para a sua vida. E se você for ingrato, e se você for mal agradecido, você afastará a bênção de Deus da sua vida. Então, aprendemos isso hoje, em nome de Jesus. O ponto 2, discursos desvanecidos. O comentarista, ele coloca o seguinte, que o desprezo pela revelação de Deus, faz nascer discursos ímpios, teorias perversas, filosofias tolas, baseadas no próprio homem, como o humanismo. E nós vamos ver o que vem a ser o humanismo. É o homem no centro de todas as coisas. Os cristãos genuínos, porém, não são humanistas, pois sabem que só uma fé genuína em Deus, não em si mesmos, obtém a vitória sobre o mundo. Isso está provado em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, versículo 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus é o Filho de Deus, que crê que Jesus é o Filho de Deus. O ponto 3 vai trazer o seguinte, mentes fechadas. E a sua mente, aí está lá na nossa leitura bíblica em classe, Romanos 8, ele cita, Romanos 8 e 21. E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Sem dúvida, como nós já vimos, sobre a corrupção do gênero humano, da humanidade, ela influenciou decisivamente na formação moral das pessoas. Ou seja, a inclinação carnal decorrente da queda do homem, né? Que nós aprendemos, a queda do homem, lá no Jardim do Éden, né? Levou os homens a terem como que escamas nos olhos, dificultando os homens de enxergarem as coisas de Deus. As suas mentes ficaram fechadas para entenderem os mistérios da espiritualidade cristã. Infelizmente. O tópico 3 da nossa aula
vai tratar sobre qual é o preço. O preço vai ter um preço dessa prática da corrupção. Que os homens, eles estão, no ponto 1, entregues à própria sorte. Em Romanos, no capítulo 1 e 24, ele está escrito: Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia. A imundícia. E no versículo 26 está escrito que Deus os abandonou às paixões infames. Aí vou citar uma parte do versículo 28 que está escrito que Deus os entregou a um sentimento perverso. Porque Deus entregou a humanidade corrompida à própria sorte. Por quê que Deus ele fez isso? Por quê? Porque o homem, ele não é robô. Nós não somos robôs. Deus nos deu a oportunidade de livre-arbítrio. O homem, ele tem a liberdade de escolher o certo, de escolher o errado. E ele vai pagar a consequência da sua escolha errada. A única maneira que garantirá a existência de um relacionamento genuíno com o Senhor é você praticar aquilo que é o correto, é você praticar a verdade, é você praticar os princípios, os mandamentos que constam na palavra de Deus. Não existe uma outra forma. A palavra de Deus, ela é um livro. Ela é um livro. A palavra de Deus é um livro. Ela aberta. A palavra de Deus, ela aberta, ela é a boca de Deus que fala conosco, que fala com o homem. Nós podemos falar com Deus através das nossas orações. E Deus fala conosco através da sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra. Nós agradecemos por essa palavra bendita, porque através desta palavra há transformação nas nossas vidas. Se nós praticarmos o que consta na palavra de Deus, nelas estão escondidos os tesouros, a sabedoria de Deus. Nós encontraremos o tesouro mais importante aqui deste mundo. Nós encontraremos o tesouro que não tem o que você poderia falar assim, qual seria o tesouro mais caro? Qual seria o tesouro mais precioso? A palavra de Deus. Aqui estão escondidos os tesouros mais profundos, que nós encontraremos Jesus Cristo. Então, através dessa palavra, através da boca de Deus, nela nós devemos meditar de dia e de noite, que encontraremos a mudança nas nossas vidas, encontraremos a modificação. Através da palavra de Deus, nós aprenderemos quais são os princípios, quais são os mandamentos, quais são os regulamentos, o que rege a nossa caminhada aqui nessa terra. O que nos ensina? Qual é o ensinamento? Nós encontraremos na palavra de Deus. Qual é o princípio? Na palavra de Deus. Regulamento, princípio, mandamento são palavras sinônimas. São palavras sinônimas que quer dizer as mesmas coisas. Então, esses princípios, esses mandamentos, esses preceitos estão relatados na palavra de Deus para serem cumpridos, para serem obedecidos. E o que é princípio, o que é regra, é para ser seguido. Então, o homem, ele pode fazer o que é errado, mas se você ler a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai fazer
a modificação. A palavra de Deus vai fazer a limpeza. Porque a palavra de Deus, ela é água. A água, ela purifica. Assim, a palavra de Deus, ela nos purifica os nossos pecados, a nossa mente. E o que nós sabemos, que há uma batalha constante na nossa mente, onde é travada o maior campo de batalha que acontece é na nossa mente. E essa batalha na nossa mente, que é travada, nós só conseguiremos vencer essa batalha constante na nossa mente através da palavra de Deus. Através da prática da palavra de Deus. Você pode ler, mas se você não praticar, não vai haver mudança na sua vida. Então, para que haja mudança, para que haja essa limpeza profunda na sua vida, você precisa viver essa palavra. Aí você pode me perguntar, falar é fácil, viver é o que é difícil. Realmente, pregar, cantar pode ser fácil, mas você viver essa pregação, o que está sendo pregada, isso é realmente difícil. Mas não é impossível, porque através dessa palavra, dessa modificação, através de Jesus Cristo, é que faz essa limpeza nos nossos corações. É quem nos purifica do nosso pecado. Porque o pecado, ele afasta. O pecado afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E através de Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, nos aproxima com o arrependimento genuíno no nosso coração. Não tem uma outra forma, não tem um outro segredo. Você, para se aproximar de Deus, você precisa de Jesus Cristo, que é o seu único e suficiente Salvador. Você, através da obra redentora de Jesus Cristo, os seus pecados serão perdoados. O mais vil pecador, você pode olhar para uma pessoa e falar que está no mundo das drogas, e você pode pensar, esse ali não tem mais jeito. Esse ali, se você já viu, já leu nos noticiário, aquele ali já matou não sei quantas pessoas, e você pode falar, aquele dali não tem mais, é irrecuperável. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para falar, esse tem jeito, esse não tem jeito? Não, Jesus veio para todos. Jesus veio aqui neste mundo, aqui nessa terra, para os párias da sociedade. O que significa isso? Para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, para aquelas pessoas que ninguém dava nenhum valor. Vocês se lembram que quando Jesus, no seu ministério aqui terreno, os aleijados, os cegos, aquelas pessoas que ficavam, que ninguém olhava para eles, cuspiam, né? Que considerada a mulher pecadora, eles estavam querendo atirar pedra na mulher, e Jesus falou: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra na mulher pecadora. Aí foram saindo de fininho, nós conhecemos essa história, né? Então, quem somos nós para julgar o tamanho do pecado daquela pessoa, o tamanho do pecado, o tamanho da distância dela que ela tem para com o Senhor? Eu estou vendo o que está diante dos meus olhos, a aparência, mas Deus, Ele vê os nossos corações. Então, Deus, a comunhão que você tem com o Senhor, ninguém pode julgar, somente Deus é que sabe a comunhão que você tem com Ele. Então, ao se deparar com a pessoa, não recrimine, não censure, ore por ela. Ore por ela, falando: Senhor, alcance essa alma, alcance essa vida, que teu evangelho, que a sua graça salvadora alcance essa família que está sofrendo com esse familiar que está no mundo das drogas. Porque Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela tem poder, e nós cremos no poder deste evangelho, nós cremos no poder de Jesus Cristo, que salva as pessoas, que salva o homem do seu pecado. Amém? Vamos voltando para a nossa aula. Nós paramos na autopunição, as suas consequências, né? Então,
Quando o homem se afasta de Deus, ela começa a ter práticas contrárias à natureza de Deus. E quais as marcas dessa geração atual que eu posso falar novamente? É a inversão de valores, o relativismo. Tudo é relativo, nada mais é absoluto. Aquilo que é certo, o que é errado? Depende. Depende de quem? Depende de qual situação. Então, a verdade de Deus é a verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. E Jeremias capítulo 1, versículo 12, vai trazer. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, juvenis, nessa manhã, observe o seu comportamento, observe o comportamento das pessoas com quem você se junta, com quem você anda. Observe o relacionamento dela que ela tem com Deus, como ela trata os pais dela, como ela trata as autoridades, como ela trata os professores. Há um ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Fica aí para a sua reflexão e você fazer a sua autoanálise. E partindo para o último tópico dessa aula, vai trazer sobre o humanismo. Está lá no versículo 32, ele vai mostrar os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, sobre o humanismo, o comentarista da nossa lição, ele trouxe uma definição do pastor Cláudio Ono de Andrade, no dicionário teológico. Ele define o humanismo como pensamento filosófico que valoriza o homem como a medida de todas as coisas. Ele informa ainda que para o humanismo, Deus é perfeitamente dispensável, pois o ser humano é colocado como se for o centro de todo o universo. O objetivo do humanismo, em linhas gerais, é deificar o homem e banir o Criador. O humanismo é a era do homem no centro de tudo. No humanismo, o homem é o centro de tudo. O humanismo foi o período de transição para quem já estudou sobre literatura, vai mostrar que o humanismo é o período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, durante o final da Idade Média. Ele foi um movimento intelectual que se distanciou da influência da Igreja e dos pensamentos religiosos. Em um sentido amplo, o humanismo visava valorizar o homem acima de tudo, contemplando os atributos e as realizações humanas. Com o distanciamento das questões religiosas, nesse período foi possível realizar novas formas de estudo acerca da arte, ciência e política. E qual o perigo desse humanismo, do homem no centro de tudo? Esse humanismo, o humanismo, é um sistema filosófico que nós já citamos, valoriza o homem acima de todas as coisas, inclusive do Criador, inclusive de Deus, né? É, portanto, um pensamento antropocêntrico, ou seja, o homem no centro de tudo, conflitando dessa forma com o mandamento de amar o Senhor com todo o coração, toda a alma e com todo o entendimento. Lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, Jesus afirma e disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Jesus enfrentou o pensamento humanista
quando disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículo 23 ao versículo 25. Além disso, nós encontramos aqui na nossa lição que a serpente, ela também enganou a Eva. A serpente, nós encontramos que é uma ideia humanista de querer igualar o homem a Deus. A serpente, ela estava usando de engano e de astúcia. Então, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, mostra que porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, essa visão, essa ideia humanista de querer ser igual a Deus, isso apareceu lá no Jardim do Éden. Apareceu lá quando a serpente usou de engano para com Eva. O humanismo em nossos dias, o fundo do poço, está no ponto 3. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 3, Paulo fala sobre o pior estágio da desobediência humana: fazer o que é certo, fazer o que é errado. Ou seja, Paulo fala sobre o pior estágio da desobediência humana: fazer o que é o errado e aprovar que os outros façam o mesmo, que é o cerne do pensamento humanista. O padrão de desobediência parte de total indiferença com o Criador. Daí cometer pecados e estimular que outros façam o mesmo. Torna-se uma consequência natural, o que se pode observar em muitas discussões acadêmicas nas universidades, né? Então, além de cometer pecado, ele estimula outros a cometerem pecados também. Então, nós oramos, né, que Deus ele possa estar levantando jovens cheios do Espírito Santo, para que, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, possam estar confrontando essas teorias humanistas, inclusive nos meios intelectualizados. Ele deve, porém, ter um excelente conhecimento bíblico, pois todo cuidado ao pouco. Ou seja, para ele não passar vergonha, né? Se você não tiver um embasamento bíblico, um conhecimento, você não vai saber argumentar, você não vai saber defender a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Concluindo a nossa aula, nessa manhã, nós podemos observar que mesmo o homem pecando, mesmo o homem se afastando de Deus, Deus tem um plano de redenção para toda a humanidade. A humanidade se perdeu em seus caminhos, mas porque não desejou conhecer ao Senhor, porque desejou preferir o pecado. Então, daí entrou esse processo de corrosão moral, culminou no mais terrível degradação humana, e nós vemos que esse é o retrato da nossa sociedade atual. É essa depravação moral, né? É você fugir daquilo que é o correto, você praticar o que é o errado, você buscar, mesmo sabendo o que é o correto, você fazer aquilo que é o errado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que no meio dessa sociedade
corrompida, nós podemos fazer a diferença. A parábola do filho pródigo, ele chegou para o seu pai. Nós conhecemos essa parábola, né? Que ele pediu ao pai o que ele tinha, como eu poderia falar, que nós encontramos na parábola do filho pródigo. Ele dá-me a parte dos bens que me pertence, né? E o seu pai repartiu a sua fazenda. Ele queria a parte que concernia a ele. E dá-me a minha herança, né? Era essa palavra que eu estava querendo me lembrar. Ele pediu ao pai a sua herança, e o pai atendeu o seu coração, deu a herança ao filho pródigo. E o filho pródigo saiu para terras longínquas e viveu dissolutamente, de maneira errada, pecando. E quando ele gastou toda a sua herança, todo o seu dinheiro, ele foi trabalhar cuidando de porcos. E ele olhava para aquelas bolotas de porcos e ele desejava comer aquelas bolotas de porcos. E ele se lembrava, na casa do meu pai, os empregados, eles têm muito mais do que eu estou aqui, passando fome. E ele decidiu retornar. Ele decidiu retornar, esse filho pródigo, ele se humilhou, ele retornou, e nós conhecemos por essa parábola que ele com a sua humildade, ele retornou, e o seu pai, vendo de longe, viu o seu filho, ele abraçou no seu pescoço, e abraçou, e que nós vemos pela história dessa parábola, né? Abraçou ele, colocou um anel no seu dedo, pegou o melhor novilho, o melhor para poder fazer aquele churrasco, né? Aquele alimento, e o seu irmão mais velho, ele ficou até mesmo enciumado. Então, nós pegamos esse exemplo do filho pródigo, que ele retornou, ele se arrependeu e voltou para os braços do seu pai. Da mesma forma, nós pecamos como pecadores. Ao nos arrependermos, nós voltamos para Deus com o nosso coração arrependido. E o Senhor, Ele nos perdoa. Ele perdoa os nossos pecados. Através de Jesus Cristo, através desse Redentor, Ele vai nos amar. Ele vai curar as nossas feridas. Ele vai curar as nossas mazelas e vai nos aceitar novamente. Glória a Deus por esse Jesus Cristo, que nós ainda temos essa oportunidade, que eu e você, ao pecarmos, retornamos para o Senhor, pedimos a Ele perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos fazer a diferença, eu e você, como exemplos no meio dessa geração corrompida, que sejamos testemunhas vivas de Jesus Cristo, não para envergonhar o Evangelho, mas que nós possamos ser exemplos no meio dessa geração. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. E antes de nós fazermos a oração final, chegamos no momento do nosso ofertório. Eu peço para você que você contribua com amor, com o seu coração. Está aí a forma que você possa fazer a sua oferta, está sendo demonstrado aí. Que o Senhor possa colocar no seu coração essa vontade de semear no reino de Deus. Que nós temos plena convicção que nós seremos muito abençoados por tal ato fazer. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula que foi ministrada aos nossos corações, que nós aprendemos sobre que mesmo nessa sociedade corrompida, que ao observarmos algum ato que você possa ser tentado para fazer, que você saiba falar não. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Pai querido, nessa manhã queremos te louvar por esta oportunidade, queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos permitido passar aqui, Senhor, para estar estudando acerca da tua palavra, que ela possa ter falado ao coração de cada aluno, que ela possa ter falado ao coração de cada visitante que aqui esteve conosco, que o Senhor possa estar, Senhor, através da sua palavra, fazendo morada, fazendo a diferença, trazendo, Senhor, a luz no seu coração, na sua mente, Senhor, daquilo que é o correto, daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é, Senhor, agradável para estar fazendo no meio dessa geração corrompida. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, capacitando cada juvenil, que o Senhor possa estar capacitando, Senhor, cada aluno que vai estar ali naquela escola, que ele possa ser luz, que ele possa ser sal no meio daquela geração corrompida, no meio daquela classe, que ele possa fazer a diferença. Assim eu oro, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula. Amém?